Segundo vídeo aqui refutando a mentira do reverendo Augusto Nicodemos, né? Que a Igreja Católica se desviou completamente da verdade bíblica. Cara, me mostra isso na Bíblia. Se a igreja se corrompeu, se a igreja saiu fora do padrão da Escritura, então Cristo ele errou na sua profecia, que as portas do inferno jamais iam prevalecer contra a igreja. Mas vamos lá, o segundo vídeo, né? Sacramentos da Igreja Católica são canais naturais pelos quais a graça de Deus é ministrada e o pecador recebe a salvação. E por fim, eles falam que que a glória deve ser dada a Deus. Mas como a igreja é a extensão de Deus nesse mundo, a extensão de Cristo nesse mundo, toda a glória é para a igreja também. Os dois pilares do catolicismo são, primeiro, essa relação natureza e graça, com base na qual você tem os sacramentos, e a relação Cristo e a igreja, que eles veem como sendo uma coisa só. A igreja é a extensão de Cristo aqui nesse mundo. Então, tudo que você puder dizer a respeito de Cristo, você pode dizer da igreja. Cristo salva, a igreja salva. Por quê, meu querido? A igreja é o que de Cristo? Colossenses 8, Cristo ele é a cabeça. A igreja, Coríntios 12, é esposa do Senhor. E os apóstolos são membros desse corpo místico. Então, se é dado a glória a Cristo, também vai dar glória à sua esposa. Que está em unidade, em comunhão. Que interessante. Não é uma igreja protestante, cada esquina tem uma. Também. Cristo é divino, a igreja é divina também. Cristo é santo, a igreja é santa também. Então, esse é o pensamento católico, muito abreviadamente, é claro, tentei resumir rapidamente para contrastar com os famosos 5 pontos da reforma protestante. Primeiro ponto. Ó, agora ele vai falar da reforma protestante. Olha só que interessante. Por que dá da glória à igreja também? Vamos base bíblica, porque ele não prova nada da Bíblia, porque ele não tem como provar o que ele está falando na Escritura. E também eu desafio ele provar na Escritura, qualquer seguidor desses hereges, provar na Escritura. Efésios 3:10, vindo da sabedoria será conhecido pela igreja. Ó. Assim de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela a igreja, ó, a fim de diversidade da sabedoria. Que igreja? 1 Timóteo 5, que ela é o baluarte da verdade. Que igreja? Santa, rico, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. Efésios 5, 27, ó. 25 até o 27, ó. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só que o amor que Cristo tem pela sua esposa. Para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, ó. A igreja toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mais santa e repreensível. Por que os protestantes têm essa rincha? Porque essa igreja deles não tem isso aqui, ó. Não é santa, não é repreensível. É uma igreja vinda de homens, fundamento de homens, através de rebeldia. Que uma igreja que não é purificada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Aqui, ó. Por isso que é a rincha, ó. Ó, Cristo, ó. Paulo falando, ó. A igreja de Cristo, ó. Para apresentá-la a si mesma, ó, toda gloriosa a igreja, ó. Sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas semelhante e santa, irrepreensível, ó. Semelhante e santa, igual ao seu fundamento, igual ao seu esposo. Isso que nós veneramos. Que interessante. Aqui a palavra falando, hein? Quem fundou a igreja protestante? Foi Cristo. Quem purificou a igreja protestante? Foi Cristo. Que está falando da igreja, que é toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Então, Augusto, você está lendo a Bíblia errada, hein? Vamos lá para a visão protestante, a solução, né? Com os famosos 5 pontos da reforma protestante. Primeiro ponto, somente a Escritura. É só na Bíblia que nós vamos encontrar a revelação de Deus e somente ela é a fonte de autoridade para tudo aquilo que nós praticamos e que nós cremos. Não a tradição, não o magistério,
não novas revelações, não um papa infalível, mas liberdade para leitura e investigação sob a orientação do Espírito Santo. Quem me garante que a Bíblia é a palavra de Deus não é a igreja, mas é o próprio Espírito Santo falando na Escritura e assegurando isso em nosso coração. Vamos pausar aqui. Você tá entendendo, então? O Espírito Santo, ele assiste a igreja. O Espírito Santo, ele está nessa igreja. O Espírito Santo tornou essa igreja pública. O Espírito Santo inspirou os apóstolos para pregar a pregação oral. Através vem a tradição, depois surge a escritura, através da igreja. Certo? Ou só a escritura eu posso interpretar do jeito que eu quero. Através dessa interpretação, autointerpretação, tem mais de 50 milhões de igrejas. E como eu vou interpretar a escritura? Que o Espírito Santo está nessa igreja. Santo, sem qualquer defeito. Mateus. Cara, é fácil combater esses caras. Olha só. Aqui, ó. Se a própria palavra diz que o Espírito Santo assiste essa igreja. Então, a autoridade da igreja é de interpretar. Segundo Pedro 20, não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal da escritura. É a igreja que interpreta, que ensina. Certo? Ó. Tem versículo bíblico para provar isso aqui, ó. Mateus 28, 20, ó. Ensinai e observai tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia, até o fim do mundo, ó. Eis que estou convosco. Como eu vou ter uso pessoal da escritura? Interpretação pessoal, ou interpreto a minha maneira? E esse Espírito Santo aqui, você está passando por cima desse Espírito Santo, cuidado. E Efésios 3:10, aqui, ó. Olha só, cara. Aqui, ó. Ora, não, Efésios 3:10, né? Assim de hora em diante, as denominações apostálicas celestes podem conhecer pela igreja, a fim de universidade da sabedoria divina, ó. Pela igreja. 1 Timóteo 5, que ele é o baluarte da verdade. Que interessante. Agora, a reforma protestante, a gente acredita só na escritura. Mas vocês não mostram um versículo bíblico na escritura. Se é só a escritura, mas a só a escritura vem da onde? Caiu do céu com zip e tudo para você colocar debaixo do braço e pregar contra a igreja? Teve pregação oral, a tradição. Que reforma protestante louca é essa que o Martinho Lutero fez, cara? Segundo Pedro, olha os dogmas também. A igreja protestante já tem dogma também. Sola a escritura, sola a graça e sola a fé. Olha só. Não papa, não interpretação da igreja. Tem vários dogmas também. Que não tem como provar na Bíblia. Segundo Pedro, ó. 2:20, ó. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da escritura é de interpretação pessoal. Quem interpreta a escritura? O magistério. Não é um pastor. É somente a Bíblia, então eu posso chegar aqui, alugar aqui no meu quintal mesmo, fazer um púlpitinho, colocar a Bíblia e começar a pregar, e o Espírito Santo está me inspirando. Tá certo isso aí? Essa reforma protestante tá certo? E também, se você prestar atenção aqui, ó. A Bíblia já profetizou sobre essa reforma protestante, ó. Que é a inspiração do Satanás. Aqui, ó. 2 Coríntios 11, 2. Eu vos, 3. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim corrompam os vossos pensamentos. Essa é a parte da sociedade para com Cristo. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que você tem pregado, você está de receber outro espírito. Diferente do que a vez recebido. Outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitai. Em Gálatas 1:6, não há dois evangelhos. Só pensa pessoa que semeia confusão. Você tem, olha só, se você for prestar atenção, em 1 Coríntios 15, ó. Ou 2 Tessalonicenses 3:15, guardar a tradição e carta escrita por nós, 1 Coríntios, olha só que Paulo fala, cara. 15:1. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido,
no qual estáis firme, por ele sereis salvo, e conservardes como eu vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Que interessante. Dos protestantes, sim, eles só acreditam lá na Bíblia, né? É quando cata um católico que conhece Bíblia e prova na Bíblia, aí eles querem jogar a tradição. Para sair, por quê? Igual o padre Luiz Toro. É Bíblia, então vamos debater na Bíblia. E mostra na Bíblia, os protestantes, ele quer sair e colocar outro tema, não. O tema é o quê? Vamos seguir o tema. Toma um coro. Porque essa reforma protestante é uma farsa, cara. Como vou ser auto-intérprete da Escritura se tem um magistério fundado por Cristo, Mateus 16, 18, e João 21, do 15, 17, que isso dá o pastoreio a Pedro, a pastorear essa igreja, e os apóstolos também, né? E dá autoridade em João 20, 21 de perdoar e reter pecado. O Espírito Santo desce, essa igreja se torna pública, e os apóstolos começam a pregar. Com a pregação oral, depois surge a Escritura. Então, é simples. Hoje em dia é fácil ser pastor. Só basta ter uma Bíblia, conhecer alguns versículos bíblicos, alugar um salãozinho em fundo de quintal, alugar uma igreja grande aí e enganar o povo. Eu sou intérprete. O Espírito Santo me usa para interpretar a Escritura, para pregar Jesus Cristo. A Bíblia diz que é outro Jesus diferente. E também, para finalizar esse segundo vídeo, Coríntios 12. Olha só, cara. 12, 13, ó. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Ó. Então, é um só corpo. Então, se é um só corpo, é uma só cabeça. Que interessante, né? Judeus ou grego, escravos ou livre, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. É um só Espírito Santo, é um só batismo, é um só pastoreio, é uma só fé, é uma só doutrina, é um só evangelho, é um só igreja. Toda glória, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito. Glória à igreja, que é a esposa do mestre, e glória ao seu esposo, que é Jesus Cristo. Interessante. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Esse aqui é o segundo vídeo. Cara, que heresia, cara. Para os protestantes, Martinho Lutero é usado por Espírito Santo. Então, a profecia de Deus, de Cristo, foi tudo em vão. Visão protestante. Você acreditar nessa visão aí, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Então já está errado. Cristo errou. E Atos após 2, o Espírito Santo tornou essa igreja pública. Está errado também. Se você for abraçar esse lema, só sola a Escritura, só sola graça e sola fé. Martinho Lutero é um gênio. Não é por isso que aquela santa viu ele lá no inferno queimando-se. Que dividiu a igreja, blasfemou contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Cuidado quando você vai fundar a igreja. Pregar o que está errado aqui. Está indo contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que inspirou e inaugurou essa igreja. Também é o fundador, também é o Espírito Santo, claro, né? Que quem revelou ali para Pedro foi o Espírito Santo, que é o Deus Altíssimo, né? Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.